A solidão de muitas mulheres é um fenômeno que está crescendo, pelo menos na minha vivência, na minha experiência de 30 anos de consultório, trabalhando com a terapia familiar, relações familiares, enfim, indo até as empresas também, ouvindo as pessoas nos intervalos de palestras, atendimentos online. Na minha visão, na minha experiência profissional, a solidão das mulheres tem sido algo crescente. E o que eu vou conversar com você aqui hoje não vai dar para você uma resposta final, um diagnóstico final do que seja a raiz ou do que sejam as raízes desse grande mal que é a solidão específica das mulheres. Não vai ter uma resposta completa aqui. Vai ter apenas e modestamente a minha contribuição daquilo que eu vivencio no dia a dia no consultório, ok? Bom, colocado isso, claro que existem muitos livros, muitos estudos, publicações, muitas falas, muitos vídeos que de alguma maneira colocam a situação de muitas mulheres que, dizendo quererem um companheiro ou uma companheira, não conseguem concretizar esse projeto de vida que é compartilhar a vida com alguém. Existem respostas para isso que, embora sejam simplistas num primeiro momento, podem até, de alguma maneira, clarear um pouco essa situação, tudo bem? Mas o que eu quero dizer para você aqui é algo mais profundo. O que eu tenho descoberto no dia a dia, conversando, atendendo em processos aí de orientação a mulheres, nos processos terapêuticos mais profundos, o que eu tenho descoberto é que muitas mulheres não se dão conta da forma negativa que suas mães se relacionam com essas mulheres que eu atendo. E a forma como as mães se posicionam ou se relacionam com a filha ou as filhas, isso tem um impacto muito grande no sentido de a mulher ter autonomia e maturidade para se abrir para um relacionamento positivo ou parar de ficar atraindo só problemas. Tem muitas mulheres que chegam e falam: olha, eu já tentei, já consegui me relacionar com muitas pessoas, mas o padrão é o mesmo. Mas não vamos fugir do foco que eu quero trazer aqui. Mães dominadoras que exercem essa força dominante sobre suas filhas acabam infantilizando essas mulheres e mais, essas mães acabam querendo meio que proteger, blindar essas suas filhas como se fossem propriedades delas, para que não, entre aspas, percam essas propriedades que são suas filhas para outras pessoas. Geralmente são mães que têm um perfil de muita infelicidade no próprio casamento, ou que são extremamente conservadoras em termos de convivência, tem muita rigidez. Em geral, e estou falando dos casos que eu já verifiquei, se tratam de mulheres, de mães que têm uma sexualidade mal vivida ou mal, vamos dizer, resolvida, portanto elas projetam em suas filhas também as suas inseguranças em relação ao prazer, em relação ao corpo, em relação à autoimagem. E pessoal, isso é algo que, como eu disse aqui, eu levei um bom tempo para perceber isso e criar de alguma maneira
modos de atuar, ferramentas que pudessem ajudar uma e outra mulher que sofria desse mesmo mal. Porém, não dava para usar a mesma abordagem ou ferramenta com todas as pessoas. Isso é óbvio, né, gente? Porque cada um é um. Mesmo que eu tenha minhas bases aí teóricas de formação, tenha como base a minha própria vivência, experiência de consultório, não dá de forma nenhuma para eu, vamos dizer, emplacar um método, como está em moda dizer hoje, né? Todo mundo tem um método, não sei de quê, e usar com todas as mulheres e que vai funcionar. Não, não é bem assim. Mas fixemos de novo, vamos fixar de novo a atenção nessa questão. Mães narcisistas, dominadoras, que se sentem donas de suas filhas, cravando suas garras, suas unhas nas costas e na vida de suas filhas, essas filhas em geral, quando conseguem um relacionamento, um namoro, um casamento, um morar juntos, essas mulheres precisam fazer um esforço gigantesco para continuarem, porque essas mães narcisistas aí, elas estarão sempre como uma sombra. Mulheres que estão aí abertas para novos relacionamentos e na hora H, vamos dizer assim, na hora de se abrirem para verdadeiramente relacionar, elas travam. Por que travam? Porque existe ali aquela influência da mãe sobre elas. Pessoal, de novo, para quem está chegando aqui agora, eu vou só lembrar algo que eu já falei. Isso aqui não é algo que vale para todas as mulheres que estão sofrendo de solidão e ao mesmo tempo querendo ter um parceiro ou uma parceira amorosa. Não, não vale para todas. E também não quer dizer que todas as mulheres que estão vivendo uma solidão, que a causa seja o fato de terem mães narcisistas. Eu estou só trazendo isso aqui, gente, porque me impressiona muito o grande número e a grande quantidade de constatações que eu tenho feito atendendo mulheres que sofrem com a solidão, um grande número em que a origem, basicamente, mais forte, exatamente o fato de existirem mães narcisistas e dominadoras. Então, é muito importante para você, mulher, ou mesmo que você não seja mulher, ou que queira compartilhar isso aqui com outras, com amigas, com mulheres, enfim, de todas as idades, é importante que você faça isso, compartilhe, porque de repente pode ser uma luz na cabeça de quem está sofrendo, da mulher que está sofrendo com a solidão. E geralmente essas mães narcisistas, dominadoras, elas, vamos dizer assim, fazem muito jogo sujo. E qual é o jogo sujo? Ele se manifesta de muitas maneiras. As conhecidas chantagens emocionais, não é isso? Adoecerem com frequência para a filha poder estar cuidando, levando ao médico o tempo inteiro, simulam doenças muitas vezes, certo? Na hora da filha sair para balada, sair para um passeio, uma viagem, essas mães narcisistas criam uma situação de conflito, deixando a filha com a cabeça aí toda desorganizada, toda bagunçada, e aí a viagem não é legal, entendeu? A saída não é legal. O que seria um passeio para aquela mulher não é um passeio, é uma tortura, porque ela fica lá de longe, toda hora recebendo mensagens da mãe, a mãe fazendo drama, entende? Então são situações assim, concretas que eu estou falando aqui. Eu tenho conseguido ajudar muitas mulheres que estão nessa situação específica, se essas mulheres toparem olhar para esta situação, que até é constrangedora, porém, o pior de tudo é que existe um mito na sociedade. Qual mito é esse sobre as mães? É que as mães, elas são perfeitas, que as mães só querem o bem das filhas. Não é verdade. Não é verdade. Já atendi muita mulher mais jovem, mulher mais amadurecida, em que a mãe era a principal rival. Já pensou nisso?
E aí, como resolver uma situação dessa? Então, não entre nessa generalização, nesse mito em que as mães são perfeitas, que as mães só querem o bem das filhas. Claro, às vezes é um transtorno, às vezes é algo de uma manifestação mais inconsciente, porém é real. Então veja, hoje eu falei com você aqui que muitas mulheres que sofrem de solidão e que desejam ardentemente ter um relacionamento amoroso e não conseguem, muitas delas é porque tem ali na retaguarda ou ao lado, junto, mães dominadoras, mães que não soltam, não permitem, não liberam suas filhas para viverem o amor a dois. Então, é importante pensar nisso, cair fora dos mitos. Quando nós trabalhamos dentro de uma abordagem mais profunda, principalmente, óbvio, do comportamento humano, nós temos que revirar esses mitos e tirar da cabeça as fantasias infantis de que as mães só querem o bem das filhas. Como eu disse, não é bem assim. Não são todas. Por quê? Porque as mães, todas, sem exceção, são muito importantes para nós, nós devemos honrá-las sim, porque elas são os canais da vida para nós. É importante que nós tenhamos uma gratidão eterna por isso, pela vida que chegou até nós. Ok, ponto tranquilo aqui. O que nós não devemos é colocar uma fantasia na cabeça achando que as mães sempre estarão ajudando, principalmente as filhas. Tem caso de filhos, mas eu falo nisso outro dia. As mães nem sempre querem liberar, querem soltar, como eu disse, suas filhas para a vida amorosa. Vai entender. Se você conhece algum caso assim, ou se você, mulher, está vivendo algo assim, comente aí, comente de qual cidade você está assistindo a essa conversa aqui. E se você achou útil, como eu disse mais cedo, essa conversa, você pode sim compartilhar com outras pessoas, já se inscreve aqui também, já dá um like, dá um joinha. Você acha que curtir não tem nada a ver? Tem, porque a plataforma, o algoritmo vai entender que o conteúdo é importante, então a própria plataforma, o próprio algoritmo vai passar esse vídeo para mais pessoas. Agradeço aqui a sua companhia, a sua presença. Abraço do Aloysio Alves e até a próxima.